terça-feira, 24 de outubro, para você não esquecer, tem como título O Espírito de Oração de Abraão. Você lembra que no estudo de ontem eu deixei você na curiosidade com respeito à intercessão, ao diálogo de Abraão com Deus? Pois nós vamos estudar isso detalhadamente hoje. Então, como eu falei ontem, né, quando os anjos adiantam na frente até a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão fica atrás com o Senhor. E o Senhor relata a Abraão que está para fazer. Como eu falei ontem, eu acredito que Abraão nem sabia que o verdadeiro sentido daquela visita do Senhor era justamente a destruição daquelas duas cidades. Mas Abraão agora, quando Deus diz agora vai destruir aquelas duas cidades, o coração de Abraão é comovido. Eu fico imaginando, irmãos, você que está me assistindo, Abraão, a preocupação de Abraão com aquelas pessoas. Porque se Abraão fosse um camarada orgulhoso, ele imaginaria, pô, de todo jeito eu vou ser uma grande nação mesmo, vai ser de mim que vai fazer uma grande nação. Mas Abraão agora se preocupou em saber que aquelas pessoas iam perecer, que aquela cidade ia ser destruída. E olha, Abraão não estava intercedendo por pessoas perfeitas. Abraão sabia que naquela cidade ali existiam pessoas imperfeitas, pessoas afundadas no pecado, como nos nossos dias hoje também, tem pessoas ao nosso redor mergulhadas no pecado. E às vezes nós não fazemos nada, nem ao menos oramos por essas pessoas. Às vezes estamos na nossa zona de conforto e as pessoas perecendo. Mas Abraão, como bom servo do Senhor, como alguém especial qual o Senhor chamou, Abraão agora começa a interceder por aquelas pessoas. E Abraão agora diz, mas o Senhor vai destruir o justo com o ímpio, Senhor? O Senhor não vai fazer justiça? Os justos não vai fazer justiça? Se não houver 50 pessoas, o Senhor destruiria a cidade? E aí Deus diz agora, não, Abraão, se lá houver 50 justos, eu não destruirei a cidade. Eu quero que você preste atenção nesse diálogo de Abraão com Deus, porque é uma história que nos traz grandes lições. Porque o diálogo começa com 50 justos, são duas cidades, irmãos. Meu querido amigo que está nos vendo, são duas cidades, e agora isso começa com um número de 50. Se houver 50 pessoas, o Senhor destruiria? E Deus diz, não, eu não destruiria a cidade por amor de 50 pessoas. Abraão diz, mas se não for o caso de faltarem 5, Deus diz, não destruirei por amor aos 45. Abraão diz, permita, Senhor, falar ainda. E se houver 40? Somente 40 pessoas o Senhor destruiria? Deus diz, não, Abraão, não destruiria por amor às 40 pessoas. E Abraão diz, Senhor, mas se faltarem mais 10 e ficar somente 30, o Senhor destruiria? E o Senhor diz, não, Abraão, eu não destruiria a cidade por amor dos 30. E Abraão diz, Senhor, permita-me falar somente essa vez. Se for o caso de faltarem mais 10, se houver ali somente, em vez de 20, somente 10, o Senhor destruiria? E Deus agora diz para Abraão, não, Abraão, eu não destruiria a cidade por amor dos 10. E como você sabe da história da destruição dessas duas cidades, é triste não saber disso, né, desse relato, mas não havia naquela cidade duas grandes cidades, não eram dois povoados, eram duas grandes cidades. Não havia ali 10 pessoas justas que quisessem algo com Deus. Quando eu faço essa aplicação, quando eu paro para refletir sobre essa situação, eu fico imaginando quão degradante estava a situação daquelas duas cidades. Quão distante as pessoas estavam do conhecimento desse Deus Criador. E a situação daquela cidade era deprimente. E como no estudo de amanhã, que a gente vai estudar, a gente sabe que dos 10, que por esses 10 a cidade seria destruída, saiu somente naquela cidade Ló, com suas 2 filhas e sua esposa. E a esposa, no meio do caminho, imaginou que o que tinha para trás era melhor do que a vida que Deus estava oferecendo, ao convidar eles para sair da cidade. E a mulher se transformou no estado de sal. Essa história você vai ver, mano, mais detalhadamente no estudo da manhã, ok? Então, que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, de você que está assistindo esse vídeo. E que a cada dia Ele nos conceda o Espírito
Santo para nós não sermos semelhantes àqueles habitantes que não queriam nada com Deus, que a cada dia nós possamos buscar Deus. Oramos? Ore comigo. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia, Senhor, são infinitas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque se houvesse ali naquelas duas cidades, meu Deus, 10 justos, aquelas duas cidades, Senhor, tão grandes, se houvesse ali 10 justos, o Senhor não havia destruído aquela cidade. Mas infelizmente, Senhor, não tinha. Não tinha 10 pessoas, Senhor, que quisessem algo com o Senhor. E devido ao pecado, à iniquidade tão grande daquela cidade, elas foram destruídas, ó Pai. E as pessoas juntamente com ela, Pai. Eu quero te suplicar que o Senhor nos ajude, Senhor, a te amar, a sempre te servir, Senhor, para que nunca venhamos a chegar a tal situação. Te peço um bênção especial para aqueles que estão nos assistindo, em especial aquele amigo que não é batizado ainda, que ele entenda o quanto ele é amado pelo Senhor e que as tuas misericórdias o alcançam também. Nós oramos em nome de Jesus.